Olá, turma. Bom dia a todos. Vamos prosseguir com a terceira parte da nossa aula sobre a instrução for, que é uma estrutura para repetição de código-fonte. Muito bem. Então, vamos fazer uma alteração neste nosso programinha da última aula. Eu vou escrever aqui, vou abrir aqui uma nova planilha. Então, vamos alterar esse código para imprimir uma figura que segue essa lógica. Bom, então supondo que o usuário ele entre com valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 para colunas e 4 para linhas, o programinha deve imprimir essa figura seguindo esse padrão. Qual é o padrão? Ele imprime o número 1 e assim que desloca para a direita, ele vai incrementar mais uma unidade. E assim que ele reinicia para a próxima linha, também ele vai incrementar uma unidade. Então, o próximo elemento da matriz, ele vai ser o anterior mais um, certo? Então, o 24 é o 23 mais um, o 16 é o 15 mais um, e por aí vai. E o próximo elemento é o elemento atual mais uma unidade, ok? Então, depois do 16 vem o 17, e por aí vai até o final. Lembrando que eu estou supondo que o próximo elemento, assim que termina uma linha, é o primeiro elemento da próxima linha. Tá bom? Então, indo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Beleza, turma. Então, como é que eu vou modificar isso daqui? Bom, veja que quando eu coloco 1, né, aquele exemplo da aula passada, quando eu faço apenas isso, e, por exemplo, coloco 5 e 7 para linhas e colunas. Então, ele vai imprimir, né, 7 colunas de 1 e 5 linhas com essas 7 colunas de 1, ou seja, com 1 sendo repetido 7 vezes em cada linha. Bom, então eu posso fazer o seguinte, que como é que eu vou pensar para resolver esse problema? Eu tenho que identificar a forma que ele está imprimindo a figura. Bom, esse Cout aqui, quando eu coloco um 1, apenas um 1 aqui, e lembra que eu falei que esse for mais interno ele é responsável por imprimir uma linha inteira? Então quer dizer que ele está imprimindo todos esses elementos da primeira linha, um atrás do outro, né? Ele imprime o primeiro, o segundo, o terceiro até o final, só que nesse caso, né, tudo um, né? Seria tudo um, ele vai imprimir tudo um. Então ele imprime primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Aí vem o endline, ele recomeça e faz de novo. Então o for, né, esse for aqui, ele é executado, por exemplo, neste caso, né, ele é executado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e esse for mais externo é executado 1, 2, 3, 4 vezes. Então, a cada vez que esse for ele é executado, ele imprime uma linha inteira, depois o endline. Então, vem para a próxima, faz de novo, endline, imprime, volta, imprime. Então, que é exatamente quando eu faço o 6 e 4. Né? Só que é ao contrário, né? Primeiro é o número de linhas, né? Então, 4, né? E 6. Então, exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, então eu tenho que tentar achar o padrão. O padrão de impressão, primeiro o padrão de impressão é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então esse código ele já segue
o padrão aqui da nossa figura do incremento, né? Que eu falei que o próximo elemento depois do 6 é o 7 e por aí vai. Então ele já está no mesmo formato. O que está acontecendo é que esse código aqui ele imprime só o número 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir incrementando uma unidade a cada vez que eu imprimo um valor aqui. Bom, então, como eu tenho uma variação no dado, se eu tenho uma variação no dado, o que eu tenho que fazer? Criar uma variável. O próprio nome já diz, a variável é porque o dado que está ali dentro ele pode sofrer alterações, ele pode variar. Então eu vou criar uma variável inteira, int k igual a 1. Eu vou criar igual a 1 por quê? Porque eu quero que esse k comece do primeiro elemento, né? Eu quero utilizar esse k e já imprimir no primeiro elemento que eu quero que seja impresso, que é o número 1. Bom, se eu só colocar o k aqui dentro e mandar compilar, colocando o mesmo exemplo, 4 e 6, né? Ele vai continuar imprimindo só 1. Bom, só que agora eu posso alterar o valor desse k assim que ele for impresso. Então, se eu fizer k++ ou k igual a k mais 1, é a mesma coisa. O que vai acontecer? 4 e 6. A cada vez que ele imprimir o elemento, a cada vez que ele imprimir um elemento aqui, ele vai e altera, né, o valor 7. Só que como existem números de uma, duas casas decimais, então vale a pena a gente talvez fazer um espaço para ficar melhor de visualizar. Então, além de imprimir o K, eu vou mandar imprimir um espaço, né, só para eu visualizar isso aqui melhor. 4 e 6. Ah, então fica melhor de visualizar. Existe uma forma melhor ainda, que depois eu vou mostrar. Bom, mas agora a gente já sabe que ele está imprimindo essa figurinha na mesma proporção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o 10, o 11 e o 12. E por aí vai, até o 24. Então ele imprimiu, né, essa figurinha em formato aqui que lembra uma matriz e tal. É claro que a gente poderia deixar essa saída de tela um pouquinho melhor, né, com todos esses elementos alinhados, enfim. Depois a gente vai fazer isso, né? Depois eu vou mostrar como faz isso, mas nesse momento agora a gente não vai preocupar com esse detalhe visual. Bom, mas vamos executar de novo com um tamanho menor só para visualizar um pouquinho melhor, né? Uma 3 por 3, então fica com a carinha lá de figura, né? De matriz, né? E todos têm um algarismo só. Bom, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, seguiu a proporção, né? Seguiu o nosso padrão de impressão. Começando do 1 e o próximo elemento sendo o anterior mais 1. Muito bem. Dessa forma, eu consigo que esse programa fique dinâmico, né? O usuário, ou seja, o usuário pode entrar com um valor de linha e coluna qualquer que ele vai mantendo, né, a lógica da impressão. Certo? Quando tem aqui, todos estão com dois algarismos, né, fica melhor de visualizar. Esses aqui não, né? Mas a gente depois pode arrumar isso, esse padrão de impressão. Beleza, turma. Então veja bem, se eu quiser então imprimir essa figurinha, basta eu começar do K, né, igual a 1, e a cada vez que imprimir o elemento, pode dar um espaço, né, só para visualmente ficar um pouco melhor, de ver quando começa e quando termina um elemento da figura. E assim que você imprimir, você faz o K++. Certo? Porque o próximo elemento ele já é diferente. Bom, mas se o padrão de impressão fosse esse daqui,
Ou seja, o elemento ele vai permanecer, todos os elementos da primeira linha serão 1, da segunda linha serão 2, 3, 4 e por aí vai. Bom, então eu poderia aproveitar esse K aqui, né? Eu poderia aproveitar esse K com valor 1, só que agora, o que eu vou fazer? Ao invés de incrementar o K assim que ele for impresso, eu vou incrementá-lo assim que acabar a impressão de uma linha. E só depois disso que eu vou incrementar o meu K. Portanto, como eu falei, não é esse o for responsável por imprimir linha a linha? Então, se depois dele eu colocar K++, olha o que ocorre. 4 e 6. O nosso padrão de impressão. Por quê? Como o for ele vai imprimir do jeito que ele está aqui, ele vai imprimir a linha inteira, né? A linha inteira. Eu posso, assim que terminar a impressão de cada linha, acrescentar uma unidade no valor de K. Lembrando que, veja que o meu I e o meu J estão começando de 1 e eu quis limitar de menor ou igual ao linhas e ao colunas. Né? Ao invés de começar de 0, coloquei 1 aqui. Bom, se meu I ele começa de 1, ele começa de 1 e na segunda linha ele vale 2, na terceira ele vale 3. Na verdade, eu nem precisaria de um K, né? Eu poderia simplesmente mandar imprimir o valor de I e nem precisaria dar o K++. 4 e 6. Por quê? O meu I ele está variando na mesma proporção que a impressão em tela. Então veja bem, o I e o J, o objetivo principal dele aqui, lembrando que não importa o nome, não necessariamente precisa ter o nome de I e J, poderia ser X e Y, mas nesse caso, o I e o J, a função principal deles é controlar quantas vezes cada um dos for é executado. Ponto. Essa é a função do I e J, ajudar no controle, ajudar no controle de quantas vezes os dois for serão executados. Muito bem. E neste caso específico, o meu valor de I, ele pode ser usado como impressão em tela, porque o padrão que eu quero imprimir segue a mesma proporção dos índices I e J que estão sendo utilizados ali dentro do for. Ou seja, da variável I e J. Os índices que eu estou falando é da matriz, né? O índice 1 e 1 da matriz, o índice 1 e 2. Aqui, ó, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 2 e 1. Então, esse I e J, veja, ele está variando na mesma proporção do que eu quero que seja impresso na tela. Se vocês tivessem feito o for começando de 0, indo até o número de linhas menos 1, ou seja, menor do que o número de linhas e menor que o número de colunas, se você faz isso aqui apenas e manda executar, 4 e 6, vocês verão que não é na mesma proporção. Não é na mesma proporção. Aí alguém pode falar, então nesse caso eu tenho que necessariamente ter uma variável a mais. Não necessariamente. Tudo bem, você sempre pode fazer com essa variável a mais. Porém, não é preciso. Veja, o I ele não está variando na mesma, com o mesmo valor do que eu quero que seja impresso, mas ele está variando de forma similar. Então, existe um padrão comum. Ou seja, na primeira linha é tudo 0, na segunda é tudo 1. Então, na verdade, existe um padrão de variação do I em relação com o que eu estou querendo imprimir. E esse padrão é nada mais, nada menos do que uma unidade
a menos do que eu quero imprimir. Esse é o padrão. Por quê? Ele não está colocando tudo zero quando eu executo? Ó, 4 e 6. Ele não coloca tudo zero? E era para colocar tudo 1. Onde era para colocar tudo 2, ele coloca tudo 1. Onde era para ser tudo 3, coloca tudo 2. Onde era para ser tudo 4, coloca tudo 3. Então, veja, ocorre um padrão. Existe um padrão de dados. O que eu tenho que fazer? Somar uma unidade aqui. Na hora de imprimir, se eu somar uma, olha o que acontece. Eu tenho exatamente a figurinha que eu desejo imprimir em tela. Porque apesar do I ou do J eles não estarem variando na mesma proporção, você pode fazer uma alteração em algum lugar, em algum momento, para que o valor a ser impresso seja o desejado. Porém, tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas acabam colocando alteração na variável i, e aí isso fica errado, porque se você faz isso daqui, veja, apesar da operação parecer igual a gente já comentou isso em aulas passadas, ela parece igual matematicamente, mas computacionalmente não é. Veja, o que vai, olha só, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui 4 e 6, vai ocorrer um problema por conta de você estar alterando o valor da variável i no momento que você está rodando o segundo for. Então você está alterando o valor da variável i. Você não está imprimindo o i mais 1, você está alterando o valor da variável i. Então se vocês fizerem um rastreio disso daqui, então, primeiro exercício da aula de hoje. Eu quero que vocês façam um rastreio desse código aqui, para vocês identificarem por que ele não está continuando a imprimir, sendo que eu não alterei aqui dentro dos dois for. Eu não alterei nada dentro do 2for, porém eu fiz uma alteração direta no i. Eu não coloquei o i mais 1 aqui, eu coloquei i recebe i mais 1. Ou, do mesmo jeito, né? Eu poderia ter feito aqui i mais mais. Ele ia continuar imprimindo apenas a primeira linha. Então, primeiro exercício da aula de hoje, vocês vão fazer o rastreio desse código, certo? Para descobrir por que ele não está imprimindo a nossa sequência desejada. Além disso, veja que você está alterando, inclusive, a nossa sequência, que era para ser tudo 1, né? Então, muito cuidado. 4 e 6. E veja que não é também a mesma coisa que fazer isso aqui. Olha, vai dar outro resultado. Então, mais um exercício. Faça um rastreio agora com esse código aqui. Para vocês entenderem. Quem não entendeu, faça o rastreio para entender o que está acontecendo aqui. Veja que o resultado agora é totalmente diferente. Ele imprimiu uma linha só, mas o resultado foi outro. E se tivesse feito o pré-incremento, né? O resultado ele é outro. Bom, então para vocês descobrirem isso, vocês têm que fazer o rastreio. Façam um rastreio, ok? Seja no papel, seja no computador, podem fazer o rastreio para entender o que está ocorrendo. Bom, agora, pessoal, eu quero fazer a seguinte impressão em tela.
Será aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo com 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Bom, então eu quero que ocorra a seguinte impressão em tela. Se o usuário passar 5 colunas, se o usuário passar 5 colunas e passar 4 linhas, ele vai ter que imprimir uma barra antes de começar a impressão em tela, vai abrir um parênteses, vai imprimir o índice I, vírgula, o índice J, fecha parênteses, vai dar aqui antes um espaço, aqui também um espaço, ou seja, então cada vez que ele imprimir um elemento, né, quando ele for imprimir um elemento, ele vai imprimir parênteses, o índice I, vírgula, o índice J, fecha parênteses, um espaço e por aí vai. Ou seja, eu quero que ele imprime uma informação de índices de uma matriz de linha de x números de linhas e y número de colunas. Então, para ele apresentar isso na tela para a gente, os índices de cada elemento de uma matriz, ok? De linhas e colunas. Bom, então vamos alterar o nosso código, para que o programinha ele imprima para a gente, dado um número de linhas e um número de colunas, ele imprima os índices neste formato aqui, onde quando ele começar a imprimir os índices de cada linha, ele bota uma barra em pé e assim que ele terminar, ele vai botar uma barra em pé também. E cada vez que ele imprimir um índice, ele vai os índices de um determinado elemento da matriz, ele vai colocar um parênteses antes, um parênteses depois, e entre os índices ele vai colocar uma vírgula. Ok? Bom, então vamos tentar fazer esse padrão de impressão usando o nosso código. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Veja que sempre antes de começar a impressão de uma linha, eu tenho que colocar uma barra em pé antes e uma barra em pé depois. E aí sim eu imprimo a linha e depois que eu imprimir a barra, eu passo para a próxima linha, ou seja, eu dou uma quebra de linha e repito o processo novamente. Bom, então esse duplo for, ele vai ser utilizado, né, para fazer essa repetição de elemento a elemento, linha a linha, coluna a coluna, ok? Muito bem, turma. Então, podem pausar o vídeo aqui e primeiro vocês tentem fazer, né? Então, dá um pause agora no vídeo e tentem fazer primeiro vocês mesmos.
Então, não veja a solução direta, não veja de uma vez a solução do problema. Tentem fazer, né? Tentem primeiro fazer e depois vocês voltem nesse vídeo e vejam a solução. Bom, vamos para a solução. Como eu falei, nós temos que sempre, nesses casos de figuras, tentar identificar padrões. Bom, aqui a gente tem um monte de padrões. Então a gente tem o padrão de barra antes e depois da impressão de cada linha da sua figura, né? De cada linha da sua figura, ela vai começar com uma barra em pé e com uma barra final. Vocês lembram que eu falei que o I e o J ele pode variar na mesma proporção dos índices matemáticos? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar o I e o J variar na mesma proporção e manter a execução desse for aqui, né? E desses dois for na mesma variação de colunas e linhas, certo? Mantendo, né? Então a linha vai começar de 1 até o número total de linhas. Portanto, ele vai fazer para linha igual a 1, linha igual a 2, linha igual a 3, linha igual a 4. Vai fazer para todos esses casos. E com coluna a mesma coisa. Coluna igual a 1, né? Coluna igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5. Ok? Bom, lembra que eu falei, esse não é o for que é responsável por imprimir uma linha? Só que ele imprime o quê? A linha com aqueles dados que a gente tinha anteriormente. Com aqueles dados que tinha anteriormente. Aqueles dados fixos ali dentro do Cout. Bom, nesse caso agora, o que a gente vai fazer? A linha inteira da figura, ela não vai ser composta apenas por este for. Ou seja, olha o que eu vou fazer. Antes desse for, porque quando a gente coloca apenas esse for aqui, né? Vamos colocar só o número 1. %. Então, como o único dado que era impresso era o 1 e agora aqui um espaço, tudo bem, mas poderia ser só 1. Então, basicamente era esse for que era responsável por imprimir a linha inteira, porque só tinha esse dado. Agora, eu posso fazer uma alteração. Que alteração? Antes deste for, como este é o for que vai ser responsável por imprimir os índices, ou seja, esse padrão de impressão, abre parênteses, índice I, vírgula, índice J e fecha parênteses, esse padrão de impressão, ele se repete. Quantas vezes? Ele se repete o número de colunas vezes o número de linhas. Então, esse padrão de impressão, eu posso colocar ele dentro desse for mais interno. Por quê? Esse for mais interno, tudo que eu colocar aqui dentro, vai se repetir o número de linhas vezes o número de colunas. Portanto, não adianta vocês colocarem, por exemplo, a barra em pé aqui dentro, porque se vocês colocam essa barra em pé aqui dentro, essa barra em pé ela vai ser impressa quantas vezes? O número de linhas vezes o número de colunas. E veja que não é isso que ocorre aqui. Quantas vezes essas barras em pé são impressas? É o número de linhas vezes 2, no início e no final, no início e no final. Então é o número de linhas vezes 2, não o número de linhas vezes o número de colunas. Esse padrão aqui, esse padrão sim. Ó, a parênteses, o I, vírgula, o J e fecha parênteses, esse padrão aqui, ó, o I, vírgula, o J
esse padrão, ele sim se repete o número de colunas vezes o número de linhas vezes. Então, se eu tiver 3 por 3, isso aqui vai se repetir 9 vezes. Agora, se eu tiver 3 por 3, o número de impressões da barra em pé vai ser 3 linhas vezes 2. Porque tem no início e tem no final. Então, é o número de linhas vezes 2, né? Independente do número de colunas. Certo, pessoal? Então, eu não posso colocar essa barra aqui dentro. Por quê? Tudo que eu colocar aqui dentro será executado linhas vezes colunas vezes. Ok? Então, o que repete linhas vezes? Esse for. Esse for aqui, sim. Ele se repete linhas vezes. Né? Se linhas valer 5, ele se repete 5 vezes. Ok? Então, essa minha barra eu vou colocar aqui. Porque elas vai se repetir na mesma quantidade, né? Na mesma quantidade. Posso colocar um espaço, né? Ponto e vírgula. Então, antes de imprimir os índices que vão ser gerados aqui dentro, eu vou imprimir uma barra. Só que lembra que tem uma barra inicial e uma barra final? Então eu vou usar um outro cout depois do for. Só que agora com espaço aqui. Nem precisa do espaço, mas só caso você queira. Bom, e aí aqui dentro, sim, eu vou imprimir. Veja que eu vou colocar o 1 de novo, só para mostrar para vocês como é que ficou. 4 e 6. Então, olha só. Teve o espaço, né? A gente pode até manter o espaço. Então, olha só. Ficou a impressão do 1, né? Sendo feito essa impressão do 1, o número de colunas vezes o número de linhas vezes. Ok? Então, se repetiu o quê? 24 vezes essa impressão. Que ele se repete aqui 6 vezes aqui, mais 6 aqui, mais 6 aqui, mais 6 aqui. Ok? Se vocês tivessem colocado a barra não aqui, mas aqui, a cada vez que ele imprimisse o 1, né, ele ia botar uma barra. Quer ver? Se vocês tivessem colocado... Não, ia ficar legal. Ele imprimiu uma barra na mesma quantidade de vezes que o número de linhas vezes o número de colunas. Não é o que a gente quer. O que a gente quer é exatamente o código anterior, esse daqui. Só que, claro, obviamente não está terminado ainda. Agora eu tenho que fazer esse padrão de impressão. Então, como eu falei, esse padrão é o quê? É o índice I, vírgula, o índice J. Então a gente vai fazer isso, só que tem um parênteses antes, né? Tem um parênteses antes, depois tem o índice I, tem a vírgula, tem o índice J e tem o quê? O parênteses fechando. Então, ó, parênteses abrindo, o índice I, vírgula, o índice J, parênteses fechando. E pronto, se quiser, pode botar um espaço, né, entre um e outro, né, entre um e outro elemento. E aí, quando a gente executar, nós vamos ter o nosso padrão, né,
1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. Só que veja agora. O nosso padrão de aqui, né? Aqui era 5. Aqui eu coloquei 6 colunas, tá? É porque esse código varia. Você pode colocar o que você quiser. Se você quiser colocar 3 por 3, o legal é que ele vai variar à medida que você quiser. Se você quiser, por exemplo, eu quero 7 linhas, né, e 7 colunas, ele vai fazer para você. Então, se for exatamente no caso daqui, né, nesse caso que a gente está visualizando, é o 4 e o 5. Então, ele vai variar na mesma proporção, ok? 3, 4, 3, 5, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4 e 5. Então, veja, numa matriz 4 por 5, né, os índices dela seriam esses daqui, ok? São os índices de uma matriz 4 por 5. Então, esse programa faz a impressão dos índices de uma matriz fornecida pelo usuário, uma matriz de tamanho fornecido pelo usuário. Ele apresenta os índices dessa matriz. Muito bem. Então, com isso, você tem um programa dinâmico que, à medida que o usuário necessitar de uma informação de índice de matriz de um determinado tamanho, ele pode executar esse programa, inserir o tamanho desejado e o programinha vai imprimir em tela. Obviamente que aí tem as limitações da interface gráfica, né, que se você colocar uma matriz grande, vai ficar, a saída de tela vai ficar ruim, né? Mas aí você poderia fazer uma interface gráfica melhor para resolver esses problemas. Mas aí é outros 500. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você vier aqui e apertar F9 e falar, eu quero uma matriz 500 por 700, ele vai fazer, só que obviamente, né, com a interface que a gente tá, vai ficar ruim de visualizar. E ele vai imprimir isso aqui, vai demorar, né? Mas ele vai chegar num final, né? Mas às vezes ele vai demorar para fazer essa operação, tá? Ele está no 117 ainda, até chegar lá. Mas vamos supor, vamos dar um exemplo menor, né? Senão vai demorar aqui, o vídeo vai ficar longo. Vamos supor que você coloque 50 por 50. Então, vai ficar ruim de visualizar, né? Porque tem a questão da limitação desse console, dessa janelinha. E aí vai ficar estranho de visualizar. Mas você sabe que aqui, né, começa e o próximo termina. Você pode botar um caractere para começar e um caractere para terminar. Okay? Mas, ou fazer isso em outra janela, usando uma interface gráfica melhor, que aí tem barra de rolagem. Mas aí são outros 500, né? Outros detalhes visuais. Não é o intuito agora da disciplina. Bom, então, espero que tenha ficado claro esse exemplo. Então, se o usuário entrar, né, com o valor de linhas e colunas, por exemplo, 5 e 3, ele vai fornecer para o usuário essa saída de tela para o usuário ver, né, quais são os índices, né, dos elementos da sua matriz 5 por 3. Ok? Muito bem. Então, turma, novamente, quem ficou com dúvida, a melhor forma é fazer o rastreio para entender melhor como funciona esse programinha. Bom, assim nós terminamos essa terceira aula da instrução for. Até a próxima aula.